Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus e o único objetivo que é para a nossa salvação, não tem outro. E eu vou ler com os irmãos, primeiramente eu venho dizer para os irmãos que é o seguinte: Deus ele reina, Deus ele é rei. Deus reina na parte espiritual. A parte material que Deus criou aqui na terra, ele deu para que o homem governasse. Deus instituiu Adão e Eva como governadores do mundo material, e Deus é rei tanto no espiritual como no material. E quando Satanás venceu o homem no paraíso, Satanás tomou o reino material. Então hoje Satanás ele é governador do reino material. É por isso que você vê todas essas guerras, todo esse sofrimento. Agora eu vou ler com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Aqui Deus falando para Adão depois que ele pecou. Olha o que Deus diz, ó. Está escrito assim, ó. E a Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás delas todos os dias da tua vida. Então, lembrando que a terra se tornou maldita por causa do homem. Por que maldita? Porque Satanás, que é o mal, começou a governar as coisas material. Então, toda a terra é maldita. E lembrando que o nosso corpo ele foi extraído e tirado da terra. Então, a maldição está sobre o nosso corpo também. É por isso que nós temos dores, temos sofrimento, porque Satanás tem autoridade sobre a nossa parte carnal. E agora Satanás disputa para roubar também a nossa alma. Entendeu? Então essa é a guerra espiritual. Então Satanás, como é que ele trabalha para te derrubar? Através de dor, de sofrimento, entendeu? E essas coisas. Porque toda a terra é maldita. E quando fala toda a terra, está falando exclusivamente do seu corpo também, porque o seu corpo foi extraído da terra, nós fomos feitos do barro. Entendeu? Então essa é a guerra espiritual que nós temos. Agora, se nós... Então, quando você olha para o cenário do mundo, o mundo, polícia, bandido, juiz, promotor, todas essas pessoas lutam por coisas materiais. Bandido rouba e mata por coisa material. Polícia luta para defender coisa material. E ambos um matando um ao outro. Então todos estão do lado do diabo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso, não é eu que estou dizendo. Aqui, ó, a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 19, aqui o apóstolo João, cheio do Espírito Santo, estava falando para os cristãos verdadeiros. Está escrito assim, ó. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, o cristão verdadeiro, ele é de Deus e o resto do mundo está no maligno. Isso inclui juiz, promotor, delegado, tudo essas coisas que lutam por coisa material. A polícia luta para defender coisa material, juiz, promotor, mesma coisa. Bandido luta para roubar coisa material. Então, todos estão ligados ao materialismo. Estão do lado do diabo, porque Satanás é que reina as coisas materiais. Quem é de Cristo é quem luta para obedecer os seus mandamentos. João 14, versículo 15, Jesus diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, versículo 6, Jesus diz assim, ó: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Lembrando, irmão, Jesus ele é a palavra de Deus, Jesus ele é os mandamentos e a doutrina. Aí quando você vai para a segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 6, aqui diz o que é o amor: amar a sua vida, amar o próximo e amar a Deus é fazer isto. É o que está escrito aqui na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 6. Ó. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. A segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó. Quem persevera na doutrina de Cristo... Não, é assim, ó. Segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Ou seja, a doutrina de Cristo é para você ter misericórdia. Então, para você ter misericórdia, você não pode ser bandido, você não pode ser polícia, você não pode ser juiz. Então, irmão, cristão verdadeiro é quem nega suas vontades e segue a Cristo. A paz do Senhor.